Lucas capítulo 1. Eu escolhi Lucas porque o texto já começa dizendo, no versículo 1 em diante: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Parece que Lucas está deixando para nós aqui claro que ele é o único evangelista que coloca todos os fatos da vida de Jesus em ordem sequencial. Lucas é um médico com grande capacidade jornalística. Ele diz que visita testemunhas oculares. Provavelmente ele conversou com Maria, mãe de Jesus, José, pai de Jesus enquanto era vivo, porque na morte de Jesus seu pai não está mais presente. Provavelmente Lucas conversou com Pedro. Lucas viajava com Paulo, ele era assistente de Paulo e prestava cuidados na saúde de Paulo e também na saúde de Timóteo. Então Lucas viaja, conversa com as pessoas que viram, ouviram, tocaram em Jesus, dormiram próximas a Jesus e receberam os benefícios de seus sinais e maravilhas. Lucas escreve esse evangelho, segundo Lucas, e escreve o livro de Atos. Então eu sugiro você, ao terminar de ler Lucas, que já emende com Atos. Não fique no evangelho segundo João, porque nós temos um único livro em 2 volumes, Lucas, Atos. E em Lucas, o evangelista nos mostra a vida e ministério de Jesus. Em Atos, ele nos mostra o que Jesus continuou fazendo por meio de seu Espírito que desce à igreja. Lucas tem como propósito fortalecer aqueles que estão lutando pela fé evangélica. Teófilo parece que é um grande empresário, talvez um cidadão romano de posses. Dá a entender que Teófilo foi quem pagou a investigação de Lucas, as viagens, as estadias, a alimentação de Lucas, para que Lucas escrevesse esse evangelho. Ele termina o versículo 4 dizendo: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então eu estou escrevendo a ti, Teófilo, e a todos os cristãos de todos os tempos, espalhados sobre a face da terra, para que eles tenham certeza que o que nós cremos é absolutamente verdadeiro, que Jesus realmente passou por essa terra, que o nascimento dele foi sobrenatural. Os jovens e adolescentes que estão assediados em universidades por professores de ideologias opostas à verdade bíblica, Lucas está dizendo: tenham certeza de que as coisas que eu escrevo depois de acurada investigação. Todos esses fatos são inquestionáveis. Então Lucas tem como primeiro propósito fortalecer a nossa fé. É um propósito apologético, dizer que a obra e o ministério de Jesus foram reais. E o segundo propósito é nos ensinar sobre doutrina, porque Lucas nos ensina muito a respeito da vida e ministério de Jesus Cristo. Então, com base nessa palavra preliminar, eu quero falar sobre o primeiro encontro de Jesus, sobre Maria, uma mulher que ouve muito bem. Você vai dizer: mas Jesus não se encontrou com Maria. Concordo, ela foi encontrada por Jesus Cristo. Maria vivia a sua vida corriqueiramente, ou casualmente, como eu e você vivemos, indo à panificadora, indo ao açougue, indo ao supermercado, pagando suas contas, amando um homem, planejando casar-se com ele, um adolescente, para os seus 17, 16, talvez até 15 anos, quando numa noite, a sua vida e o seu futuro são transformados por uma visita sobrenatural. É isso que acontece no verso 26 em diante, e eu peço sua atenção. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Veja que Deus é o protagonista de toda a história. E esse anjo vai para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele visita uma virgem que estava noiva de certo homem. É isso que significa a palavra desposada. Esse homem era da casa de Davi, o seu nome era José, e a virgem se chamava Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida,
o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou sua parenta Isabel. Ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel estremeceu. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, naquele momento especial, disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E o texto conclui dizendo que Maria permaneceu cerca de 3 meses, ou seja, Isabel estava grávida de 6, com a chegada de Maria ficando mais 3, até o nascimento de João Batista, e depois ela volta para casa. Maria, uma mulher que ouve muito bem. A primeira verdade que esse texto nos traz, meus queridos, é que Maria foi uma mulher agraciada por Deus. O anjo se aproxima e diz: Alegra-te, muito favorecida. A graça de Deus te alcançou. Ela se estremece. E Maria, ela não é especial, ela é tornada especial porque recebe a graça de Deus. O texto não diz que há em Maria nada que torna Deus obrigado a abençoá-la, mas o texto diz que quando o anjo se aproxima, o seu anúncio é: você encontrou graça aos olhos de Deus. A primeira marca que a gente vê no texto é que Deus é o autor da graça, Deus é o autor da bênção. Quando Deus visita as nossas vidas, é graça acontecendo exaustivamente. O texto segue dizendo que Maria foi uma mulher disposta a fazer a vontade de Deus. Depois que o anjo explica: você ficará grávida, e quem vai nascer de você é Jesus, e o nome Jesus é uma conjugação de 2 palavras hebraicas, Yehoshua, que significa Javé é salvação, Deus é salvação. O que o anjo anuncia é que todas as expectativas e promessas do Antigo Testamento vão se cumprir. Deus cumpre sua palavra, Deus é fiel, Deus é misericordioso, nenhum pingo no i deixará de ser cumprido, tudo que a boca do Senhor falou, Ele o fará, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Então Jesus, Deus é salvação, nascerá de você. Como que vai nascer de mim? Eu sou virgem, eu sou noiva, nunca me deitei com homem algum. E aqui o evangelista Lucas já nos mostra a dupla natureza de Jesus. Você, Maria, dará a Jesus a sua plena humanidade. O Espírito Santo vai gestar essa criança dentro de você,
dando a ela a sua plena divindade. Quem vai nascer dentro de você, como obra do poder de Deus, será 100% Deus, por isso o pecado não terá efeito sobre ele, e será 100% homem. Ele sofrerá como a gente sofre, sentirá fome como a gente sente, sentirá as nossas dores como a gente sente, as pressões que a gente sente, será tentado em todas as coisas, como nós somos tentados em muitas coisas, para depois de oferecer uma obra perfeita pelos nossos pecados, poder se compadecer de mim e de você como gente real. É por isso que eu e você não estamos sozinhos em nossas dores. Ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém consegue entender a agudeza dessa aflição. Jesus diz: eu sei, porque eu me vesti com carne, com pele, com sangue, com músculos, com ossos. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é ser tentado, eu sei o que é padecer. Vocês não estão sozinhos nesse desespero. Eu passei por toda a humanidade de vocês e venci o pecado para ser o fiel sacerdote de vocês diante do Pai. Depois que Maria escuta essa revelação do anjo, de que está grávida de Jesus, Deus é salvação, ela diz: faça a sua vontade. Versículo 35, acompanhe comigo. Respondeu-lhe o anjo: descerá o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, por isso o ente que há de nascer em ti será chamado Santo. Maria foi uma mulher disposta a fazer a vontade de Deus. Veja que o anjo falou somente com ela, e não falou com outras pessoas. Isso é muito perigoso, porque sobre a cabeça de Maria pairava o ar de desconfiança para o resto da vida, diante de seus familiares, diante da cidade pequena onde ela cresceu. Como é que essa mulher me aparece grávida? Noiva de um homem que a gente conhece, que é um menino honesto, que não se deitaria com ela, um menino de Deus de verdade. Maria, ela é disposta a fazer a vontade de Deus, mesmo não tendo garantia nenhuma de que seu noivo entenderia. Quando José fica sabendo que ela está grávida, ele resolve em secreto deixá-la. Os prejuízos para Maria seriam enormes. Ela teria que arcar com todo o ônus de ouvir a voz de Deus e cumprir a voz de Deus. Muitas pessoas que convivem conosco, nossas amigas, nossos companheiros de jornada cristã, não compreenderão a voz de Deus que falou conosco. Não é de menor importância que muitas pessoas, depois que resolveram servir a Deus com fidelidade, se viram alvo de grande incompreensão em suas igrejas, em sua família e em seu próprio casamento. Maria diz para José: eu estou grávida. E detalhe, é de Deus. José não acredita naquele negócio, acha que é uma história mirabolante, e em secreto resolve deixá-la. O anjo aparece a José, somente depois da aparição do anjo é que José resolve não abandoná-la. Maria corre o risco de ser apedrejada em público. Mulheres que adulteraram, e no caso de Maria, tudo apontava para o adultério, deveriam ser apedrejadas, segundo a lei de Moisés. E Maria, ao ouvir a voz de Deus, resolve pagar todo esse preço, correr todo esse risco, para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Ela é uma mulher disposta para Deus, no versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. O que Maria está dizendo é: meu ventre é teu, ó Deus, meu útero é teu. Isso é difícil da gente dizer hoje. Meu futuro é teu. Deus estava frustrando os sonhos de Maria, de se casar com o homem mais bem-sucedido da vila de Nazaré, ter projetos de cobiça e poder, de construir grandes impérios e de ter seu nome afamado entre os homens. Maria está dizendo: os teus sonhos, Deus, agora são os meus. Eu não tenho mais a minha vida, eu tenho a tua vida em mim. Que mulher corajosa, pecadora como eu e você, frágil como eu e você, mas que ao ser encontrada pela voz da graça,
exercita sua audição. É Deus que fala, eu vou ouvir. Se é Deus que fala, vou me submeter. Ela é disposta para Deus. Lucas nos mostra ainda que Maria é bem-aventurada entre as mulheres. No episódio seguinte, versos 39 a 45, nós estamos diante de uma outra narrativa. Maria visitando sua parenta Isabel, grávida do 6º mês de João Batista, primo de Jesus, que vem no espírito do profeta Elias. Mais tarde, João Batista batiza Jesus. Quando Maria entra na casa de Isabel, João Batista estremece no ventre de Isabel, e Isabel recebe o Espírito Santo e diz: bendita és tu entre as mulheres. Maria não está acima das mulheres, ela é feliz no meio de outras mulheres. Ela diz: por eu ser uma mulher, como qualquer outra mulher, por eu ter paixões, como qualquer outra mulher, paixões que me levam a errar muito, Deus ainda assim resolveu me amar e fazer nascer dentro de mim o seu grande propósito para o mundo. Eu sou bendita, eu sou bem-aventurada, eu sou mais que feliz. Maria é a mãe do Senhor, como nos diz o versículo 43, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? O protagonista dessa história aqui agora é Jesus Cristo. O alvo não é mais Maria, mas o alvo é o ente que nascerá de seu ventre, Jesus Cristo. É o principal personagem agora desse bloco narrativo. Maria é feliz porque ela creu. Versículo 45, bem-aventurado, e bem-aventurado significa mais que feliz, a que creu, porque serão cumpridos. Chame de louca, ande com ele. Mas essa não é uma mensagem só para as mulheres, porque Maria é uma discípula de Jesus, poderia ser um personagem homem. Se Deus te chamou, ouça a sua voz e pague o preço, ainda que seja da incompreensão. Ande com ele. Teve um determinado momento na vida de Jesus, onde a própria Maria e seus irmãos o consideraram um louco. Em João capítulo 7, foram até onde estava Jesus para prendê-lo. Enquanto Jesus está dentro de um ambiente fechado, com a multidão lá fora, aparecem alguns discípulos e dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí para te buscar. Jesus olha para todos dentro daquela casa e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a minha voz e se identificam comigo. Naquele momento, Jesus paga o preço da incompreensão de seus próprios familiares. Então, se Deus falou contigo, homem e mulher, ouça a voz dele e pague o preço. Tem uma família em Manaus, igreja presbiteriana, não de Manaus, da Cidade Nova, do pastor Jaime Marcelino. O nome do homem é Lindomar, presbítero nessa igreja. Foi para Manaus fazer medicina, naquela época em que fazer medicina, ou você era filho de um multimilionário, ou precisaria comer o pão que o diabo amassou, para ir fazer medicina. Esse foi o caso do Lindomar. Sai de Séries, vai para Manaus, e a sua refeição no dia era um pão com um pedacinho de, não é nem presunto. Essa era a refeição do dia. Lindomar termina seu curso, se especializa, se torna um anestesista na cidade de Manaus, se casa com uma grande pediatra na região de Manaus, filha de descendentes alemães, uma das mulheres com a mente mais brilhante de toda aquela região, uma mulher culta, uma profissional muito respeitada em toda a capital de Manaus. Quando eles se casam e têm a primeira filha, aquela médica de mente brilhante, de grande envergadura social, com um grande futuro pela frente, entra num acordo com seu marido Lindomar: meu bem, eu vou ficar em casa.
para você trabalhar com a cabeça tranquila e eu te ajudar no pastoreio dos filhos que nós teremos. O que a maioria das mulheres de hoje diriam para ela? Sua tola. E se esse marido daqui a um tempo te pôr chifre? Sua tola. Veio o segundo filho. Ela é uma pastora de 2 meninas lindas. Porque tomou a difícil decisão de ouvir a voz de Deus para ela. Com isso eu não estou dizendo que é errado mulher trabalhar fora. Eu estou dizendo que você precisa ouvir a voz de Deus e priorizar a missão que Ele tem para a sua vida, ainda que essa missão seja incompreendida pelas pessoas que cercam você. Entendido? Maria reconhece que Deus tem o controle da história e o engrandece por isso. Se você observar do verso 46 até o verso 56, nós temos todo o cântico de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela chama Deus de Senhor, chama Deus de Salvador. Olha só o verso 49. O poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ela tem boa teologia, por isso ouve a voz de Deus. A gente às vezes não ouve a voz de Deus porque nós não conhecemos quem Deus é. Ela sabe que Deus é santo, ela sabe que Deus é fiel, ela sabe que Deus é misericordioso, ela sabe que nenhum de seus propósitos pode ser frustrado, ela sabe que Deus é digno de confiança, ela sabe que cumprindo a vontade de Deus, nós muito provavelmente seremos levados por um tempo no deserto, e o deserto será doloroso, mas ainda lá a mão de Deus estará o tempo todo nos sustentando, porque Ele é fiel, misericordioso, justo, Ele é digno de confiança. Ela tem boa teologia. Ela fala do projeto de Deus, invertendo os valores do mundo. Olha o verso 51. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Essa é a obra de Jesus, Ele vem para causar uma revolução na história. O mundo que nós vemos não é o mundo real. No reino dos céus, os que são os maiores são os considerados menores. Os grandes lá são aqueles que não têm reputação entre nós. São os que não ocupam os primeiros lugares, são aqueles que não têm o tapete vermelho estendido, são aqueles que não recebem aplausos humanos, mas choram na presença de Deus, ouvem sua voz e pagam o preço de, no meio de uma geração que se perdeu, ainda caminhar com Deus. Esses ocuparão os primeiros lugares, e Maria está dizendo, esse Deus inverteu a ordem de tudo. Jesus vem para revolucionar tudo. Nada mais permanecerá como antes. É como se Ele chegasse num jantar muito requintado, várias taças, vários talheres de entrada, prato principal, sobremesa, não sei mais o que, tudo bonitinho. E tem a moda de hoje, né? Como é que chama quando você arruma a mesa direitinho, aqueles negócios? Suplá, essas coisas todas, é isso mesmo? Vai lá, entendeu, né, gente? Jesus chega nesse banquete todo preparado, pega aquele forro de mesa e não sobra mais nada. Tudo se torna uma bagunça boa. Maria declara isso, que em Cristo tudo vai ser transformado. E ela anda com Deus quando as coisas estão complicadas. Isso é muito sério, gente. No final da gravidez, Maria faz uma viagem de 130 quilômetros nos últimos 10 dias. Ela precisa ir da pobre vila de Nazaré até Belém fazer o recenseamento. Ela poderia buscar a ajuda dos políticos de sua cidade, da liderança religiosa que gozava de credibilidade também política, e dizer, olha gente, eu não posso. Olha aqui, eu estou com dores. Vai nascer a qualquer momento. 130 quilômetros. Mas ela se submete aos propósitos de Deus. Ela tem o Filho de Deus em seu ventre. E faz uma caminhada humilde
de 130 quilômetros por uma região árida. Dá a luz a seu filho num lugar simples. Aquele que deu nome às estrelas não tem onde reclinar a cabeça. Nasce num coxo que servia para alimentar animais. Essa mãe que havia recebido a revelação do anjo, o Emanuel nascerá de você, o Deus conosco, o Yehoshua, o Javé salvação. Como assim, Deus? Será que o anjo que eu ouvi veio de ti mesmo? A criança nasceu, eu não tive dinheiro para pagar uma parteira. Não tinha vaga para mim no hospital. Ela não se queixa. Foge para o Egito com uma criança de colo. Aí não, né? Uma grande perseguição se levanta. Aquele que vem para substituir Davi e estabelecer o trono eterno de Davi, agora tem que fugir às escondidas para o Egito por conta de Herodes que quer matá-lo. Que história é essa? No Egito eu não tenho nome, no Egito eu não tenho parentes, no Egito eu não tenho reputação, eu não tenho história, eu não tenho cultura, eu não tenho nada, no Egito eu não sou nada. É a crise do desterro. Jesus foi forasteiro. Essa mulher se submete à provisão de Deus. E ela educa sua criança num lugar perigoso. 2 anos depois, Deus aparece e Maria volta para criar Jesus em Nazaré. Nazaré era uma pequena vila, para vocês entenderem um pouco melhor, é uma espécie de um estado, Galileia, é uma região com seus vilarejos. Um dos vilarejos é Nazaré. O ditado que corria solto é que Nazaré não saía nada. Nazaré era a pocilga do mundo. Era o reduto dos traficantes, das prostitutas. Era onde morava a escória da humanidade. Poxa, Deus. Meu filho não vai lá. Ele respira toda a sua infância, as dores, os dramas, a violência, a maldade, a podridão humana. Morrer por esse povo. E terminamos aqui com a última aparição dessa mulher, que foi encontrada pela voz de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 14. Agora você vai dizer, não, agora sim, Jesus ressuscitou, Maria estará liderando a igreja, né? A igreja vai estar pedindo oração por ela, para ela realizar milagres, maravilhas, né? Porque, aguentou isso tudo aí, ela agora vai se tornar a bambambam, né? A Santa Rona aí, né? Olha Atos capítulo 1, versículo 14. Vamos voltar para o versículo 12. Então, depois que Jesus subiu aos céus, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveiras, ou Monte Olival, que é distante daquela cidade como a jornada de um sábado, cerca de 800 metros a 1,2 km. Quando entraram naquele lugar, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. O último momento que Maria aparece nas Escrituras, ela está reunida com a igreja, orando com a igreja, cantando com a igreja, esperando o retorno daquele que não é mais seu filho, é seu Senhor e Salvador, para resgatá-la por completo. Ela é uma discípula.
que a gente conclui dessa mensagem? Que a marca distintiva desta, não é dessa, porque nós falamos de Maria agora, desta discípula, era ter um coração sensível para perceber quando Deus fala. E Deus fala nos momentos mais casuais, corriqueiros. Render-se com gratidão à vontade de Deus e perseverar na jornada quando os desafios aparecem. Ainda que seja difícil andar com Deus, eu perseverarei. É isso que a gente aprende da história dessa discípula que foi encontrada pela graça. O que a gente pode levar para o nosso dia a dia? A primeira lição que eu sugiro é: aprecie a graça de Deus nos momentos mais corriqueiros. Deus fala com a gente em momentos como esse, num culto assim, é claro que fala. O Espírito Santo está entre nós. Cânticos entoados, todos com fidelidade bíblica. A palavra exposta, orações feitas, imposição de mãos santas, como prescreve as Escrituras. Deus está aqui, Ele faz maravilhas. Mas as grandes manifestações do agir de Deus ocorrem nos lugares mais inesperados. Na sua sala, quando terminou, exerço a difícil tarefa, sendo homem ou mulher, de passar roupa, lavar roupa, estender roupa. Por que tudo isso tem que ser feito com reclamação? Não pode ser feito com gratidão, como missão de Deus? Deus pode transformar a nossa vida nos momentos mais improváveis, na simplicidade. Resgate a Bíblia na cabeceira da tua cama. E eu vou agora estabelecer uma contracultura. Na hora de dormir, ponha seu celular longe da tua cama. E põe a sua Bíblia perto dela. Para ao acordar, que a primeira coisa não seja isso, mas seja isso. Tenha tempo nisso. Está difícil no trabalho. Aquele dia. É difícil usar qualquer adjetivo que não seja ruim aqui agora, né? Sabe, aquele dia. Aí você para e diz: meu Deus do céu. Você pode até para o banheiro ali, pequenininho. E diz: Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Fala comigo. Aí sim você pega teu celular, põe um cântico, abre a palavra de novo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Sature seu coração com a palavra. Nos momentos corriqueiros, Deus transforma a gente. Segunda aplicação, desenvolva a gratidão e o cântico de louvor. Cante mais. Pastor, o senhor não ia querer me ouvir, não. Ok. Mas o seu chuveiro não reclama. As louças não reclamam. A casa não reclama. As atribuições pequenininhas não reclamam. Louve mais. Efésios capítulo 5, Paulo nos ordena a sermos cheios do Espírito Santo e ele diz: dê graças a Deus por tudo, com hinos e cânticos espirituais. Cante mais. Louve mais. Os salmos, 150 salmos, são só músicas. De gente que estava gemendo. Gente que o telhado tinha sido retirado e dizia para Deus: eu vou morrer.
E aí as pessoas começam a cantar, e levam aquele desespero até aquele que reina. Cante. Se não tem mais lágrima para chorar porque está difícil, então cante. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. Cante. Disponha-se para um projeto maior que sua vida. Eu quero te convidar a considerar jovem, adulto, com a cabeça ali, ó, focada nessa vida para construir impérios. Eu quero te desafiar a enxergar que a sua vida pode ser muito mais do que você tem visto e tocado. Tem muito mais coisas para você. Tem um projeto de Deus, salvação de gente que está do teu lado, pregação da palavra, plantação de igrejas, sustento a missionários. Muitos deles tendo você como protagonista. Ronaldo Lidório era um baterista na igrejinha dele, né? Igreja de classe média, parecida com essa aqui. Todo dodóizinho, gripe, amidalite, faringite, o filhinho da mamãe, escola particular, cursinho de inglês, tal. Um dia chega um missionário na igreja, conferência missionária, ele lá tocando bateria, né? Perfuminho, importado, filhinho da mamãe. A palavra penetra no coração dele. E Deus o levanta como um dos maiores missionários da nossa geração. Ele vai, há poucos anos aqui para um paizinho da África, numa tribo chamada Concomba, e lá ele pega uma língua ágrafa, que não tem gramática, não tem vocabulário desenvolvido, e ele constrói o vocabulário dessa língua. Advérbios, adjetivos, substantivos, verbos. Ele traduz o Novo Testamento para a língua concomba. E quando ele vai levar o Novo Testamento traduzido, um enxame de abelhas, aquelas abelhas assim, não é a nossa abelhinha aqui do Goiás, não. Um enxame pega o Ronaldo Lidório, e aquilo era obra maligna. Ele chega quase morto naquela tribo para entregar as Bíblias. E tinha gente vindo já de 2, 3 dias de caminhada para receber essa Bíblia, porque era o evento da vida deles. Quando recebem a Bíblia, são 3 dias de culto. Que hora que vai terminar esse culto? Poxa, pastor, olha, 8h31 agora, pelo amor de Deus. 3 dias de culto. Porque recebeu a Bíblia de um filhinho da mamãe, perfumadinho com gel no cabelo, tocava bateria na igreja, que num dia a dia normal, teve sua vida transformada, porque ouviu Deus falar com ele. Deus está te chamando para quê nesse momento? Para permanecer sentado em cadeiras almofadadas num ambiente climatizado, sem se envolver com nada, além de pôr um pouco de dinheiro nisso aqui? Pode ter certeza que não é. Deus está te chamando para quê nesse momento? Qual é o desafio da sua vida? Para qual obra Deus está te levantando? Qual será o projeto da sua vida? Que vai dar sentido ao seu trabalho, ao seu suor, à sua família, às suas lutas. E quando você chegar na presença de Jesus naquele dia, vai falar aqui: eu vivi a minha vida com intensidade para ti. Meu corpo foi queimado pela tua palavra.
o que Deus está falando com você. E por fim, descanse na providência de Deus. Ele detém o controle de todos os detalhes, ainda que durante a jornada, se necessário for, passemos por desertos. Ao cumprir a vontade de Deus, os desertos virão, mas a providência de Deus não desamparará seu povo. O cuidado, a misericórdia, a fidelidade nunca se distanciarão das nossas vidas. Maria, 130 quilômetros de distância no deserto, 10 dias para ter esse neném. Eu estarei contigo, a criança não vai nascer no deserto. Não tem vaga no hospital, não tem parteira. Eu vou fazer essa criança nascer com saúde. Querem matar meu filho? Pode fugir, mas eu não tenho dinheiro para fugir, eu não sei a língua deles. Eu serei contigo. Volta para Nazaré, mas lá é uma favela, esgoto a céu aberto, fede, o Ceará, é fichinha para Nazaré. Vai, eu vou cuidar de você, porque nenhum dos meus planos podem ser frustrados. Nenhum dos projetos de Deus podem ser frustrados. Se hoje, ao ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como aconteceu nas águas de Meribá, quando o povo no deserto se rebelou contra Deus. Se hoje, ao ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O primeiro encontro de Jesus é marcado por uma mulher que ouviu muito bem. E por ter ouvido muito bem, 2000 anos se passaram. E nós olhamos para ela e dizemos: bem-aventurada entre as mulheres. Bem-aventurada entre as mulheres.